Olá você, uma boa tarde. Estamos iniciando Conversando com Elias Ferreira e eu vou direto ao nosso bordão, né? É conversando mesmo, eu acredito na conversa. Eu tenho certeza de que quando a gente conversa, a gente compreende melhor. E quando a gente compreende melhor, a nossa atitude se modifica. A gente vai fazer melhor, eu tenho certeza. Eu quero, antes de mais nada, agradecer aos nossos colaboradores, ao Detran Alagoas, ao AB de Alagoas e à Junta Comercial de Alagoas, que possibilita que a gente tenha aqui o Conversando com Elias Ferreira, e já agradecendo a CBN Maceió, que nos acompanha. Quero dizer para você que nós estamos também no YouTube, o nosso canal é o mesmo, Conversando com Elias Ferreira. Vai lá, dá um clique, se inscreve e mais do que isso, participe. Diga quem você gostaria de ver por aqui, de ouvir aqui pela CBN e qual assunto que a gente deve tratar. O assunto que eu trago hoje, o assunto de hoje, até porque estamos na Semana da Voz, é a voz. Tenta passar aí o dia inteiro caladinho em casa. Não só caladinho, pedindo para que todo mundo fique também calado, sem voz. Tenta assistir um filme em que ninguém fala nada, absolutamente nada. Como é que anda a sua voz, hein? Como é que anda essa voz? Tem cuidado dela? Ou voz não precisa de cuidado? Você só precisa cuidar do coração, dos rins, do fígado, enfim. Olha, essa é uma semana muito importante, tão importante, e o brasileiro é tão criativo que ele criou e o mundo aderiu, né? Nós estamos na Semana da Voz, próxima quinta-feira, dia 16, é o Dia Mundial da Voz, e ninguém melhor do que Jeová Amorim. Olha, especialista e pesquisador em voz, é doutor em neuropsiquiatria e ciências do comportamento, tem atuação, olha, em voz clínica e profissional, voz falada ou voz cantada. Eu tenho um amigo, e dizem que só tem amigos desse naipe quem pode, que diz que eu imito um desafinado perfeitamente. Marlon Rossi, meu amigo, que deve estar nos ouvindo nesse momento. Jeová, é um prazer tê-lo aqui. A gente tem muito carinho por você, a CBN, muito respeito ao grande profissional e à pessoa que você é. Uma boa tarde. Boa tarde, Elias. Eu que agradeço o convite, né? E sobretudo falando sobre uma temática que faz parte da minha vida, que faz parte da sua vida, que é a voz e a comunicação, né? Sobretudo falando sobre esse Dia Mundial da Voz, que é o dia 16 de abril, que foi criado por brasileiro. Eu vi esse dia ser criado, né? A primeira comemoração nossa do Dia Mundial da Voz foi em 1999, eu estava acabando a universidade, eu cheguei a participar desse primeiro ano nas atividades de divulgação e de importância desse dia, o que esse dia representa, e ver em 2003, né, o mundo começar a também celebrar esse dia, que é um dia que eu sempre digo assim, é um dia que representa direito, porque voz é um direito. Voz é um direito? Voz é um direito. Todo mundo tem direito a ter voz. Todo mundo precisa ter. E olha, gente, tem voz no sentido amplo também, viu? Isso, porque voz não é só som, né? Você começa essa apresentação com uma frase que eu gosto muito e que a gente tem uma tendência a fazer muito, que é assim, como é que está a sua voz? Frequentemente a gente ouve essa frase, sobretudo quando a gente está com alguma distorção no som. E eu digo que vai além disso, né? Não é só como está a sua voz, o que é que a sua voz está dizendo para o outro, né? Porque muitas vezes antes da pessoa nos ver, ela nos escuta, né? E quando ela nos escuta, ela cria uma série de percepções sobre essa voz. Então quem está só escutando a gente nesse momento, por exemplo, alguém que nunca me viu, provavelmente ela está construindo uma percepção, uma imagem, ou seja, a minha voz, ela está dizendo algo para alguém. É uma pessoa insegura, é uma pessoa segura, é uma pessoa acessível, inacessível, é simpático, não é simpático, é carismático, não é carismático. Ou seja, o tempo todo, a nossa voz, esse som que as pessoas ouvem, né, traz uma percepção. E a pergunta é, qual é a percepção que você quer que fique no outro? E a voz, ela tem um papel muito importante nesse sentido.
Por isso que a gente criou um dia que se transformou numa semana para a gente poder orientar a população a como cuidar dessa voz. Mas não é só cuidar da voz enquanto elemento sonoro, mas é cuidar da voz enquanto elemento de percepção. Porque o slogan da Semana da Voz desse ano, 2026, e eu fico muito feliz em poder estar presente e assistir isso, né? Porque eu acho o slogan poderosíssimo. Sua voz, sua história. Sua voz, sua história. Isso é fantástico, né? Você pode... Bom, só nos ouvindo eu ficava imaginando quando o rádio não tinha o YouTube. Não tinha imagem. Porque agora você que está nos acompanhando pelo YouTube já faz outra percepção, já tem outra ideia, porque além da voz você tem nossa imagem. Mas eu fico imaginando como eu já fui bonito, eu já fui feio, eu já fui empático, antipático, como eu já fui. Olha, eu acho que ele hoje está triste. Eu acho que ele hoje está eufórico. Alguma coisa aconteceu de como a voz abria aí um leque. Eu fico imaginando os narradores esportivos, uma bola que passou a 2 metros de distância raspava a trave. De como aquilo gerava um sentimento e levava as pessoas da euforia à tristeza, das lágrimas ao sorriso, de como a voz é importante. Porque voz é isso, né? Você faz um exercício no começo dessa fala que é assim, se imagine sem voz, né? Não ter voz, não poder usar a sua voz, gera um impacto social muito negativo, né? Porque que é o impacto do não pertencimento, que é o impacto de não ter presença. Então a minha voz, ela presentifica algo. A minha voz me possibilita fazer parte de algo, né? Então, por isso que eu sou fascinado por esse elemento, mas não esse elemento só enquanto ferramenta de som, mas ferramenta de percepção. É uma semana, né, que a gente destina a orientar a população sobre como preservar sua voz, preservar sua prega vocal, não desenvolver rouquidão, mas vai além disso, né? Não é só para orientar quanto sinais e sintomas de alguma coisa, mas é para você criar uma relação maior com a sua voz, porque o tempo todo a gente é julgado, o tempo todo, né? As pessoas, elas criam uma percepção a meu respeito, ao seu respeito, a respeito de quem está escutando a gente nesse momento. E detalhe, é a gente sonorizando, é a gente falando ou a gente em silêncio, porque existe muita voz também no silêncio. Quantas vezes a gente olha para alguém, a pessoa nunca deu um bom dia, uma boa tarde, um oi para a gente. E às vezes a gente olha para aquele interlocutor e a gente faz assim, não vou com a cara dele, não gosto dele. Mas como? Se a pessoa, ela nunca nem falou com você, você nem chegou a escutar essa voz. Mas algo de não verbal que aquela pessoa apresenta faz você criar uma percepção negativa ou uma percepção positiva. Então, comunicação nada mais é que isso. É como eu interligo o som com o não verbal, com a expressão facial, com o meu gesto, com a minha postura e com as palavras que eu utilizo na hora que eu me comunico. Então, a forma que eu harmonizo tudo isso é que vai criar a percepção que a gente escolhe, né? Porque voz é como roupa, né? A gente nunca para pensar sobre isso, mas voz é como roupa. Então, por exemplo, quando eu estou em casa e eu vou me comunicar com os meus pets, eu uso uma voz que é completamente diferente dessa voz que eu estou utilizando conversando com você. A voz que você usa conversando com a sua filha, eu não tenho dúvida que é completamente diferente da voz que você utiliza quando você está aqui na CBN se comunicando com os seus ouvintes, né? A forma que você fala com a sua esposa, a forma que você fala com a sua mãe, que você fala com o pet, tá? Então, a gente utiliza várias vozes ao longo do dia. Isso é ótimo, porque o engessamento não leva a gente a lugar nenhum. Então, se, por exemplo, conversando com você,
eu utilizo essa mesma forma de comunicação. Conversando com o animal, eu utilizo esse mesmo modelo de comunicação. Conversando com a minha mãe, esse modelo de comunicação, tem alguma coisa errada nesse processo que mostra uma certa rigidez, né? Uma pessoa que não consegue, talvez, exprimir a sua emoção de acordo com o contexto que ela está vivendo, né? Então, é direito, voz é saúde física e mental, porque os engessamentos podem ser sinal, podem representar o sinal de algo mais sério. E um determinado padrão de voz pode significar uma doença, um adoecimento. Sim. Porque se a gente for pensar, por exemplo, como é que se comunica uma pessoa que está enfrentando um quadro de depressão? Né? A voz é mais baixa, quase não tem modulação, ela é mais grave, né? A velocidade é lentificada. Então a gente tem alguns marcadores, não quer dizer que todo mundo que fala baixo, que fala lentificado tem depressão, mas a maioria das pessoas que têm depressão, elas acabam adotando um determinado modelo de comunicação, né? Então, por exemplo, quando a Semana da Voz ela foi criada, o Dia Mundial da Voz foi criado, era também para orientar sobre os cuidados e para que a população ela não viesse, por falta de orientação, desenvolver doenças mais sérias como câncer de laringe. Jeová, houve um momento em que a gente tinha nas deficiências, deficiência física, tinha o surdo e tinha uma figura que agora desapareceu, que é o chamado mudo. Uhum. E aí quem estuda, quem está um pouco mais afeto à questão das deficiências, diz, olha, Elias, não existe mudo. Uhum. Existe aquele que fala de forma ininteligível, mas ele emite som. Isso. Quem emite som fala. Se eu emito um som, eu tenho voz. Agora, se eu falo com você e não sai nada, então provavelmente quem está assistindo a gente pelo YouTube, se me vê fazendo o que eu vou fazer agora, quer contar de 1 a 5 para você? Né? Essa pausa longa foi para eu mostrar que eu estou contando de 1 a 5 e você não escuta nada. Você vê só o meu lábio em movimento. Então aí não é voz. Agora quando eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, isso é som, isso é voz. Então, quando eu tenho som, eu tenho voz. Tá? Então, a figura do mudo desapareceu e eu gosto disso que você fala, porque durante muito tempo dizia assim, ele é surdo-mudo. Né? Não faz o menor sentido, porque uma pessoa que tem uma deficiência auditiva, ela emite algum som. Isso é voz. Né? Ela só não consegue escutar e vai ter talvez uma dificuldade em sonorizar alguns fonemas porque ela não consegue captar a sutileza do som, tá? Mas a figura do mudo é uma figura, né, que desapareceu, porque na medida em que ela não escuta, ela não tem referência cognitiva. Eu não tenho referência do modelo de fala. Né? Eu não tenho referência do modelo de fala. Então, mamãe, né? Então, quando eu faço esse é o mesmo desenho que eu utilizo para fazer um b, né? Então o b, o m e o p, né? É o mesmo movimento que eu faço com o lábio. Então fica muito difícil para a pessoa que tem, né, uma perda auditiva importante em ter essa referência de como esse som está sendo bem executado. Bom, sob o ponto de vista das ciências ou das ciências que estudam a voz, onde é que a gente ainda encontra desafios? Por que a gente vibra? E aí as pessoas dizem que a gente gagueja. Uhum. Por que a gente repete sílabas? Ou por que a gente trava em determinadas sílabas? Isso tem a ver com as questões mais mentais, ou isso tem a ver com a constituição do aparelho fônico do ponto de vista fisiológico, biológico? O que é que a ciência já tem hoje e das possibilidades de quem, bom, o meu
poder dizer amor assim com muito mais tranquilidade. Então, a gente avançou muito, né, no que diz respeito aos distúrbios da comunicação. Então, antigamente a gente olhava para a gagueira e a gente achava que era só uma questão social. Né? Ele gagueja porque ele tem uma percepção que ele não é um bom falante, porque ele recebeu muito feedback quando era na adolescência, na infância, que ele não se comunicava tão bem. Isso acaba, óbvio, isso ainda gera alguns episódios de gagueira. Existem gagueiras que são aceitáveis, gagueiras que a gente se impacta muito mais, porque na hora que eu estou conversando com você eu faço esse é um tipo de gagueira, mas é um tipo de gagueira que é socialmente aceitável. Né? Que também pode ter, óbvio, essa questão de como eu estou me sentindo em termos de conforto ou desconforto na hora que eu estou levando uma informação. Mas a gente já sabe que existe um substrato neurológico aí. Então, se eu tenho uma família e neurológico, a gente tem um substrato também de carga genética. E não, existem famílias de gagos. Né? Então, a gente tem muitas coisas hoje dentro da ciência para justificar algumas coisas. A repetição é uma delas? A repetição. Por exemplo, eu imito demais alguém nesse sentido? Ou, por exemplo, os filhos de gagos ouvindo gago terminam aprendendo se gago? Você deixa uma criança, né, com uma cuidadora gaga e a maior parte do tempo dessa criança vai ser com aquela cuidadora gaga, então essa criança, ela pode adotar aquele modelo como modelo para ela. Né? Então, eu já ouvi relatos, por exemplo, assim, a cuidadora, ela falava muito nasal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela passava muito tempo com a criança utilizando esse modelo. A criança começou a falar desse jeito. Por quê? Porque é o modelo predominante que ela tem próximo. Né, os pais eram um pouco ausentes por conta da profissão e acabava que essa criança ela ficava muito mais tempo com a babá. Então, o modelo de comunicação que ela adotou para ela era o modelo da babá. Né? Agora, óbvio, existem esses momentos que a gente trava em algumas palavras. Por exemplo, em vez de dizer tratou, eu digo tratou. Isso, às vezes, é uma questão de, por exemplo, de posicionamento da minha língua. Né? Às vezes eu estou com a língua um pouco hipoativa e eu preciso trabalhar um pouquinho essa língua para reposicionar melhor esse fonema. Às vezes é a questão dos dentes que estão atrapalhando a acomodação da língua e, consequentemente, a colocação correta do som. Então, existe uma série de fatores que podem estar contribuindo para algumas alterações que a gente observa no que diz respeito à fala e à voz em quem está se comunicando. Bom, quando a gente faz isso de vez em quando, troca ali uma letra numa sílaba, pode significar uma coisa diferente de um Cebolinha, por exemplo, que troca sempre? Pode, isso sim. Eu falei sempre. Sempre. Se sempre é uma vez ou outra, tá tudo ok. Agora, se sempre é sempre, aí precisa ser melhor avaliado. Aí o melhor profissional para isso é o fonoaudiólogo. É ele que tem a competência para poder fazer uma boa avaliação e poder fazer uma boa intervenção. E quanto mais cedo eu percebo isso, sobretudo no caso de crianças, melhor. Né? Porque imagina uma criança que está na escola, ela faz essas trocas, né? O coleguinha fica fazendo bullying, os outros coleguinhas ficam fazendo bullying, esse bullying reforça nessa criança que ela não é uma boa falante e isso, a médio e longo prazo, pode gerar algumas limitações nesse falante, né? Que sempre nas situações de comunicação vai se sentir um pouco desconfortável, porque muito do desconforto que muitas pessoas hoje apresentam na hora de se comunicar é fruto desses feedbacks não tão positivos que ele recebeu ao longo da vida. Eu percebo muito que na maioria das pessoas que me procuram para fazer um trabalho de desenvolvimento das habilidades de comunicação, quase sempre eles trazem alguns relatos de feedbacks não tão positivos que ele recebeu, às vezes do pai, de pessoas que ele valorizava, que ele respeitava, que ele considerava como um bom comunicador.
É o que a gente estava conversando antes. Imagina, você é um excelente comunicador, você é a cara da CBN Maceió. E a gente tem uma série de meninos aqui que trabalham com vocês, que olha para você, né, assim, quase que endeusando. Então, o feedback que você dá para eles vai ter um impacto na vida deles muito grande. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado como é que a gente entrega, como é que a gente dá um feedback, como é que a gente vai chamar a atenção de alguém, sobretudo no que diz respeito à comunicação, né, de algum elemento que eu percebo. Por exemplo, às vezes, outro exemplo que a gente falou antes, é aquele comunicador que vem e quer falar de um jeito que era o rádio há 3 décadas atrás. Atenção, amigo ouvinte da rádio, não sei o que lá, né? Que é um modelo que a gente olha hoje e a gente não acha tão natural. Naturalidade é o tema central da voz hoje. É o tema central, né? Todo mundo tem uma. Todo mundo tem uma. E quanto mais natural você é, mais você se conecta. Porque quando eu vejo alguma coisa que não me soa natural, eu não me conecto com aquilo e eu começo a duvidar daquilo que vem sendo falado. Né? Durante muito tempo, assim, a gente tem vários políticos que têm comunicações fantásticas. Né? E o político era uma figura que não procurava muito a figura do fonoaudiólogo. Ele não procurava muito. Ele veio começar a procurar de uma década para cá. Porque ele começou a perceber que falar bem não é falar bonito, com vocabulário elaborado. Falar bem é você utilizar um modelo de comunicação natural, conversacional. Eu estou conversando com o outro. As redes sociais, elas vieram, né, a contribuir muito com esse deslocamento dessas figuras para entenderem que eu tenho um vocabulário riquíssimo, mas às vezes o que eu faço com o meu vocabulário não me conecta. Que eu não preciso pedir voto, eu preciso sim criar uma percepção no outro que ele precisa votar em mim. Isso é completamente diferente e isso precisa de um bom modelo de comunicação. E um bom modelo de comunicação é aquele que eu me conecto melhor com você. Ou seja, você está criando momentos, experiências. Experiências. A comunicação é uma experiência. Comunicadores do passado, com vozes grandiosas, comunicadores do passado também com metáforas. A gente vai lembrar de Sandoval Caju, aliás, busca aí Sandoval Caju, tenta alguns áudios dele que você vai ver. Aliás, tem um episódio muito interessante, ele fora dar entrevista em uma TV pernambucana e ele esqueceu a gravata e ele foi todo de branco e pegou a gravata branca do garçom que estava passando, ele era muito caricato e a primeira pergunta do entrevistador foi por que ele veio todo de branco, e ele disse que veio de branco para ser claro. Então as coisas eram mais ou menos nesse sentido. Mas, gente, olha, eu quero aqui agradecer ao Detran Alagoas, à Junta Comercial do Estado de Alagoas e também ao OAB Alagoas, são os nossos colaboradores, porque hoje estamos falando sobre uma coisa que você não vive sem ela, e até vive, mas será que vive do mesmo jeito? Estamos aqui na Semana da Voz, na quinta-feira, daqui a pouco, dia 16, é o Dia Mundial da Voz e eu me encontro aqui com Jeová Amorim, especialista e pesquisador em voz, doutor em neuropsiquiatria e ciências do comportamento e que tem uma atuação destacada em voz clínica e profissional, voz falada e voz cantada. E esse bloco eu queria dedicar aos profissionais que precisam da voz. Eu sei que todos precisam, mas alguns muito mais. Imaginando, nós estamos em 2026, dia 4 de outubro, nós já temos aí o primeiro turno das eleições. Sim. E tem alguém que, precisa de voz no sentido amplo. E algumas pessoas, alguns núcleos da sociedade têm nestes a sua própria voz. Não estamos falando sobre qualquer coisa. Política, políticos sem voz, são comunidades sem voz, povo sem voz, e a gente precisa de voz, Jeová. Perfeito. A gente até sinalizou no bloco anterior alguma coisa nesse sentido dos políticos, né? É visível que o político entendeu a importância da comunicação, né? Entendeu que ele
é um representante da voz do povo, então ele acaba dando vez, ele precisa dar vez e dar voz para a população, para os anseios da população, que muitas vezes não tem a voz, né? Não tem como reivindicar, e acaba sendo eles aqueles que vão lutar por melhores condições de vida para essa população. Então hoje eu vejo um movimento maior dessas pessoas no sentido de trabalhar as suas habilidades de comunicação para que aquela proposta ela chegue no outro da melhor forma. Porque a comunicação, se a gente for pensar, né, a estrutura da comunicação se dá em meio a ruídos, né? A ruídos internos, por exemplo, o meu grau de conforto, o meu grau de desconforto, ruídos externos, né? Barulho, né? Às vezes a percepção que o outro tem sobre o determinado político. Então, de alguma forma, a gente vai precisar mexer nessa comunicação que gera percepção. E muitas vezes a gente volta para aquele pontinho lá de trás, né? Então, o que o senhor comunica na hora que você se comunica? Qual a imagem que aquele político, quando me procura, a primeira coisa que eu pergunto, qual a imagem, qual a percepção que o senhor acha que o senhor gera no outro quando o senhor se comunica? Ou seja, quando o outro está vendo o senhor se comunicar, qual a percepção que o senhor acha que a pessoa tem? Né? Que eu sou uma pessoa simpática, que eu sou uma pessoa grosseira, que eu sou uma pessoa mal educada, que eu sou uma pessoa generosa, acessível, bondosa, né? Porque para todas essas coisas, esses adjetivos que eu estou colocando, existe uma forma de falar e criar essa percepção, né? Então, se eu falo com você prolongando muito as vogais, né, desse jeito que eu estou fazendo agora, você vai construir uma percepção, nossa, Jeová é uma pessoa muito boazinha, nossa, parece, ele fala comigo, a impressão que eu tenho é que a gente sentava na hora do intervalo e dividia o lanche lá na 4ª série, né? Porque pela forma que eu me comunico, eu acabo gerando uma percepção no outro que eu sou uma pessoa muito boa, que eu sou uma pessoa muito acessível, que eu sou uma pessoa legal, que eu sou amigo dele. Em contrapartida, se eu falo com um tom de voz muito grave, com frases muito curtas, né, com muitas pausas, olhando para você fixamente, então você já muda a percepção. Nossa, ele é uma pessoa, né, firme, segura, por vezes até autoritária. Se eu aumentar o volume da minha voz, você pode até dizer, nossa, eu acho às vezes até um pouco meio rude, um pouco grosseiro. Então, ou seja, na hora que eu me comunico, eu crio uma percepção. Então, qual é a percepção que o político quer hoje criar no eleitor? Né? E como não fazer o que se fazia no passado, que era chegar e pedir voto? Não, hoje a sacada não é pedir o voto, é fazer o outro olhar para você e dizer assim, eu preciso votar em Elias, porque eu acredito em Elias, eu sinto verdade no que Elias ele fala. Porque a gente pode até mentir com as palavras, a gente pode até não soar verdadeiro, né, com as palavras, mas a gente não consegue mentir com a voz. A voz, ela de alguma forma, ela entrega a real intenção. Ela vai denunciar. Ela vai denunciar, ela vai entregar. Jeová, você já esteve procurado aí por presidentes da República, governadores, senadores, pretensos de um canto e do outro. O que é que se pede mais? Onde essas pessoas vêm, na verdade, pedindo ajuda ou, determinando que você deve deixá-lo desse ou daquele jeito? Essa é uma pergunta boa, né? Durante muito tempo, né, aqui no estado de Alagoas, né, atendendo algumas figuras públicas, eles chegavam, eles diziam assim, olha, eu quero falar do jeito de fulano, né? Que é um excelente comunicador que a gente tem aqui no estado, eu vou evitar citar nomes, né? Mas essa pessoa foi modelo para muitos outros políticos que chegou lá. E eu sempre dizia assim, olha, eu reconheço que é um excelente comunicador, e é mesmo.
né? E o que faz eu dizer que ele é um excelente comunicador? Ele consegue entregar o que ele precisa entregar de uma forma muito fluida, de uma forma muito amigável, de uma forma que a gente recebe aquilo, a gente entende o que ele está falando, matura e a gente quer votar nele, né? A gente quer. Enfim. E essas pessoas chegavam, eu quero falar igual ele. Eu fazia assim, olha, eu não sei te ensinar a falar igual ele. E eu não sei mesmo. Eu consigo identificar tudo o que ele está fazendo, mas eu não consigo te ensinar e nem acho que seria interessante você falar igual a ele. Porque entre ficar com o original e ficar com a cópia, e é muito fácil ter o original do lado, então por que eu vou optar pela cópia? Mas eu posso te ajudar a falar bem, né, sendo você mesmo. Né? Porque a gente não pode perder a nossa essência, porque o outro que está me escutando, ele vai perceber, né? Então, e tinha muitos políticos que falavam igual esse outro político, né? E muitos deles me procuraram exatamente para quebrar isso. Mas o que eu percebo na maioria das vezes é que eles chegam, mas eles não chegam sabendo bem o que eles estão querendo. Eles chegam e dizem assim, eu quero melhorar a minha comunicação. Só que quando você me diz assim, eu quero melhorar a minha comunicação, né, um mundo de coisas aparece na minha frente. Ah, eu quero melhorar a minha comunicação porque eu falo muito rápido. Ah, eu quero melhorar a minha comunicação porque eu falo muito forte. Ah, eu quero melhorar porque eu falo e as pessoas não conseguem entender. Ah, eu quero melhorar porque eu troco as letras. Ah, eu quero melhorar porque eu percebo que a minha voz não combina com o que é mostrado. Né? Então, o trabalho com essas categorias, com a categoria do político e de pessoas que precisam melhorar as suas habilidades comunicativas, vem muito de autoconhecimento, né? Dele se auto-perceber como pessoa que comunica, né? E de novo a gente volta para a questão da percepção. Tá? Eu percebo que quando eu me comunico, eu crio essa percepção. Isso é bom ou isso é ruim? Né? Se isso é bom ou isso é ruim, vamos ver o que é que a gente pode gerenciar dentro desse processo de comunicação para que você se sinta satisfeito, que você se sinta pertencente, né? Que você tenha presença. Então, muitas vezes eles não sabem bem o que eles querem. Às vezes eles chegam e fazem assim, eu quero falar igual a Elias, ou eu quero falar um pouco parecido com Elias. Hoje, como eles sabem que eu não ensino ninguém a falar igual ao outro, eu queria falar parecido com o Elias. Eu queria falar parecido com o Renan Filho, eu queria parecer com o Paulo Dantas, eu queria parecer com o JHC, a ideia com o Arthur Lira. É de uma despersonalização ou uma multipersonalização? As propostas vão nesse caminho? Eu gosto de uma proposta mais multi, né? Até considerando que quando a gente se comunica, a gente carrega uns 4 elementos. Por exemplo, existe um comunicador que ele tende a ser mais amigável. É aquela pessoa que fala com mais gestos, que fala com um leve sorriso no rosto, que modula mais, que prolonga mais a vogal, que seriam os comunicadores mais amigáveis. Por outro lado, a gente tem os controladores, que são aquelas pessoas que não são naturalmente simpáticas. São pessoas que entregam o que elas precisam entregar na comunicação de uma forma mais breve. São pessoas que não têm muita paciência para rodeio. Então ela vai lá porque ela entende que ela não está ali para agradar ninguém. Tem um outro modelo de comunicador que é o analítico, é aquela pessoa que todas as vezes que ela vai se comunicar, ela traça um panorama. Então ela traz dados, ela traz números, ela traz estatística. Então aí você pergunta assim, o que você acha das praias de Maceió? Então esse tipo de comunicador ele tende a fazer assim, veja bem, Elias, Maceió tem aproximadamente tantos quilômetros de via costeira, o que corresponde a aproximadamente tantas praias. Dessas praias, algumas estão propícias para o banho, como por exemplo XYZ, e outras não estão propícias, XYZ de novo, por conta dos altos índices de coliformes fecais. Mas, sem sombra de dúvida, são as praias mais bonitas do Brasil. Então observa que para entregar a última frase, ele traça um panorama. É o analítico. Do outro lado, a gente tem os expressivos, que são aquelas pessoas que trazem algumas palavras
né, que não são habitualmente utilizadas, né, e que conectam companheiros, meus amigos, né? Então, Eliezetes, Gelvetes, ele traz alguma coisa, né? E são pessoas que têm uma expressão de autoestima muito alta, né? Que sempre que se comunicam, falam muito delas. São aquelas pessoas que dificilmente, o raiz, né? Dificilmente ele chega e faz assim, nós fizemos. Então, eu fiz, né? E hoje, ninguém consegue fazer nada sozinha. Mesmo quando fui eu que fiz a coisa, eu sei que por trás daquilo que eu fiz, tem os meus mestres, tem os meus pais, então não dá. Mesmo quando a gente foi lá e fez sozinho a coisa, dizer assim, eu fiz, nós fizemos. Porque tem essa herança de outros. Então, de um modo geral, a gente tem 4 modelos de comunicação. E o ideal é a gente saber utilizar os 4 na hora que se comunica. Então, vai ter momentos que me comunicando aqui com você, que eu fui mais analítico, que eu trouxe um panorama. Tem momentos que eu sou mais amigável, que eu jogo um leve sorriso, que eu amplio o meu gesto. Tem momentos que eu sou mais controlador, né, que eu digo, é isso, e ponto. E a gente encerra, olho para você, gera uma pausa maior, aí você automaticamente já demanda outra questão para mim. E tem momentos que eu sou mais expressivo, que eu trago uma palavra que não é habitualmente utilizada, que acaba revelando o quanto, como é que eu encaro essa questão da autoestima, como é a minha autoestima. Agora, Jeová, tem um outro grupo de pessoas que são os profissionais liberais. Vamos imaginar aqui os médicos, os advogados, os professores, que mesmo tendo grande conhecimento técnico sobre a sua profissão, eles têm muita dificuldade de comunicação. E aqui, quando eu falo dos professores, alguém vai dizer, não, mas imagina professor dando aquela aula decisiva para que ele ingresse num determinado mestrado, num determinado doutorado, que ele só tem 20 minutos para fazer uma entrega técnica e ao mesmo tempo persuasiva, porque ele tem uma banca que vai julgá-lo e ele não consegue. Ele trava. O que é que depõe contra esses profissionais que precisam entregar, precisam convencer um júri, precisa convencer a banca lá examinadora, ele precisa convencer o cliente, ele precisa convencer o seu paciente de determinado tratamento? O que é que depõe contra esses profissionais no momento dessa entrega que precisa ser oral? Ele precisa estar olho no olho e ele precisa verbalizar bem. Eu acredito muito nessa questão dele se auto-perceber mais, né? E não negar o que a gente está sentindo, né? Eu acredito que a gente é mais forte quando a gente reconhece nossas vulnerabilidades, né? Então, se eu estou conversando com você e eu sinto medo, né? Eu tenho que reconhecer o medo. Eu não posso deixar que o medo ele tome conta de mim e prejudique o nosso papo. Mas eu preciso reconhecer. Eu preciso reconhecer o quanto eu estou eufórico, o quanto eu estou alegre, o quanto eu estou encantado por estar me comunicando com uma pessoa que é a expressão da logo aqui no estado, da CBN, né? Então eu preciso reconhecer essa emoção. Na hora que eu reconheço ela, eu tendo a minimizar um pouco aquele desconforto, aquela euforia toda do encantamento por estar vivenciando aquilo, né? Então ele precisa entrar em ressonância com isso, ele precisa entender quais são as limitações dele para que ele possa se fortalecer em relação àquelas limitações. Ele precisa reconhecer que ele precisa melhorar algumas habilidades, que ele precisa de técnica, que as técnicas elas não podem ser implementadas de uma vez só, porque pode soar não natural, porque se eu digo assim, olha, Elias, a partir de hoje você precisa falar com frases mais curtas, nessas frases mais curtas você vai ter que colocar uma pausa para gerar expectativa, vai escolher uma palavra que você vai valorizar e você vai ter que modular esse som,
que quando você estiver falando, você vai ter que falar em alguns momentos mais rápido, um pouco mais lento, um pouco mais forte, um pouco mais fraco, um pouco mais grosso, um pouco mais fino. Então, se eu dou tudo isso para o outro e eu mando ele se comunicar, a chance dessa comunicação ser bem sucedida, ela é zero. Porque tem tanto comando que eu não vou conseguir absorver tudo aquilo. Mas se a gente vai treinando aos poucos esses comandos, o que era técnico passa a ser algo orgânico. E às vezes é algo simples. Ele aprendeu a colocar pausa. E ele usa essa pausa para gerar expectativa. Então, na hora que ele aprendeu só a colocar a pausa para gerar expectativa, já existe uma mudança nesse modelo de comunicação e como o outro vai perceber esse modelo de comunicação. Aprendeu pausa? Agora escolhe uma palavra. Acentua a palavra. Feito o que eu estou fazendo com você. Palavra. Eu quebrei a palavra em 3 sílabas. Isso é uma estratégia de ênfase. Eu estou enfatizando por silabação. Então ele vai aprendendo alguns recursos. À medida que ele vai implementando esses recursos, essa fala vai ganhando uma outra cor, uma outra densidade. As pessoas começam a dar feedback para ele e ele começa a se sentir mais seguro. Quanto mais seguro eu me sinto, melhor vai ser a minha performance comunicativa. Olha só, gente, aí tem questões emocionais. Muitas. Respiração. Sim. Que a gente vai começando a falar e esquece de respirar e vai engolindo as palavras e tudo e fica uma confusão muito grande. Eu quero aqui trazer um outro grupo, que são aqueles que falam cantando. Isso. Aqueles que mais do que falam, de que cantam. Será que ao término dessa nossa entrevista eu vou conseguir dizer para meu amigo Marlon Rossi que eu não só imito bem um desafinado, mas imito alguém que cante. Imita também um afinado, né? Um afinado. O fato é, você já ajudou muita gente. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando pelo YouTube ou aqui pela CBN vai reconhecer grandes talentos, hoje atuais e grandes talentos que já estão aí há algum tempo na estrada, procuraram Jeová Amorim em busca de ajuda, de um refinamento, de um redirecionamento, porque será que apenas ser afinado é suficiente para ser um grande cantor, uma grande cantora? Não é só a questão da afinação. Quanto mais afinado ele for, melhor, né? Melhor ele vai fazer esse jogo melódico. Mas não é só afinação, né? Porque se a gente for prestar atenção em vários cantores cantando mundo afora, a gente vai perceber que uma vez ou outra ele semitona, ele até desafina. A gente não é máquina, a gente é gente, né? E gente sofre influência de uma série de coisas. Não é à toa que muitos cantores às vezes estão cantando, reconhecem que desafinaram, até verbalizam, né, expõem, né, porque na hora que eu exponho aquilo que eu estou vivenciando, o outro entende que eu sou gente, e como gente eu também posso falhar. Então por que é que eles te procuram? Eles me procuram por vários motivos, né? Então muitos me procuram, que eu adoro quando eles me procuram para isso, para preservar a voz deles, para desenvolverem estratégias de preservação que vai contribuir com a longevidade da sua voz. Outros me procuram porque eles querem entender qual o impacto de determinados hábitos que não são tão adequados, como por exemplo tabagismo, né, o uso do vapor, que é uma coisa hoje muito frequente, infelizmente, né? Tem uma demanda de vida agitada, gritam, dormem pouco, né? Agendas altíssimas. Que estratégias a gente pode utilizar para minimizar isso? E eu adoro trabalhar também com analogia. E eu sempre digo o seguinte, vamos pensar num carro com o freio de mão levemente puxado. Ele vai andar, mas ele também vai se desgastar mais rápido, esse carro. Né? Então, eu não proíbo ninguém de nada, Elias. Né? Você pode fazer o que você quiser, porque as escolhas, eu não tenho poder de interferir sobre a sua escolha. Mas alerta. Mas a minha função
quanto fonoaudiólogo, é te orientar sobre o impacto daquilo a curto, médio e longo prazo. A gente pode citar alguém que você já teve um contato? Que eu já orientei. Sim, aqui já no orientou. estado, a gente tem vários, né? Tem nossa atual primeira-dama, né? A Milane Ora, a Fernanda Guimarães, que é o Mona Lisa, Berg Gonzaga, PV Melo. Fora daqui. Fora daqui, Leandro Borges, Júlia Vitória, atualmente Felipe Amorim, que eu tenho acompanhado, né, quase que em todos os shows, que tem uma agenda intensa, né, que reconhece a importância de um profissional do lado, porque existe uma preocupação muito grande que eu percebo dentro do universo da voz cantada em entregar um produto de qualidade, o que eu acho bonito, porque as pessoas elas merecem isso, por isso que eu digo, voz é um direito. Então, na hora que eu compro o ingresso para o show, eu gosto de saber que aquele profissional ele está tendo um cuidado maior em me entregar um produto de qualidade. Olha, que coisa boa. Jeová, e quem cuida da sua voz? Quem cuida da sua voz... Da sua. Quem cuida da minha voz? Ah, eu achei que quem cuida da minha voz atualmente sou eu mesmo, né? E como gente... Não encontrou um Jeová para você, não? Eu não encontrei o meu avatar, né, para cuidar bem de mim, mas percebo que como gente, né, por isso que eu adoto uma postura não tão proibitiva em relação às coisas, mas saber dosar as coisas, eu acabo também cometendo os meus abusos, né? Porque isso é importante a gente deixar claro, né? Eu sou fono, mas eu também sou gente, né? E a gente comete alguns abusos. Por exemplo, hoje a minha voz, ela tá um pouquinho mais rouca do que a habitual. Quero que a gente tinha falado, acho que ontem eu abusei um pouquinho do vinho. Eu deveria ter tomado o vinho com mais água do que vinho. Mais água do que... Jeová, eu quero antes de mais nada agradecer a gentileza de você ter vindo aqui, conversado muito, eu tenho certeza que desperta nas pessoas numa semana tão importante como é a voz, a Semana da Voz, de modo que as pessoas agora possam pensar em cuidar um pouco mais da sua voz. A voz é algo muito importante, tão importante que eu desejo nesse nosso encerramento, voz para todos, voz para todas. Parafraseando aqui o nosso querido Jeová Amorim, isso como sendo um direito de todos e de todas. E assim eu acrescento, e não deixar que ninguém, mas que ninguém mesmo, tire esse direito de você ter voz. Porque muito quem obrigado. tem voz tem vez, né? Obrigado a você. Jeová Amorim conosco aqui. Busca aí, onde é que a gente encontra Jeová Amorim? Ixi, me encontra em tantos lugares. Hoje eu ando correndo o Brasil, né? Mas me encontra, meu ponto fixo é em Maceió, me encontra na Universidade Federal de Alagoas, que é a minha casa, que é onde eu me reabasteço, é onde eu me realimento, levando isso que eu gosto de levar para as pessoas, que é voz, e uma voz de qualidade com muita vez. Obrigado por estar aqui conversando com Elias Ferreira. Obrigado a você, querido. Conversando com Elias Ferreira estará de volta na próxima terça-feira a partir das 14 horas, agradecendo ao AB Alagoas, ao Detran Alagoas e à Junta Comercial do Estado de Alagoas. Beijo no coração de todos e até lá.